Neste vídeo vou então finalizar a criação do código que vai permitir que a nossa caixa de texto para controle de valores numéricos funcione de acordo com o previsto. Um dos grandes desafios de qualquer programador é conseguir controlar os erros de utilização por parte dos utilizadores da nossa aplicação. E de facto a construção deste user control, que é o text decimal que aqui temos, tem exatamente tudo a ver com essa circunstância. Isto é, nós estamos a criar uma caixa de texto que será utilizada pelos utilizadores, ou neste caso pelo programador também, para usar nos seus projetos, para que seja apenas inseridos valores numéricos. Ora, nós como não temos a certeza que o utilizador vai utilizar essa caixa de texto sempre da mesma forma, temos que prevenir que esses dados sejam introduzidos corretamente. E é isso que nós estamos a fazer. Neste caso concreto, quando estamos aqui no evento Lost Focus, estamos a falar significativamente em relação à questão da saída do cursor da nossa caixa de texto. Isto é, quando o cursor de texto salta para fora da nossa caixa de texto, o que é que acontece? E já colocámos aqui algumas verificações, ok? E nas verificações, obviamente, se verificar que há determinadas incongruências, o que acontece? O próprio código encarrega-se de ajustar essa circunstância. Ora, vamos continuar aqui com mais algumas verificações e neste caso concreto vamos aqui colocar um impedimento que é o seguinte. Region, vou criar aqui uma região, que é o caso. Se a string, isto é, se o texto introduzido começar por sinal negativo, mas contém logo de imediato o separador. Isto é, pode acontecer, ok? Pode acontecer o utilizador fazer simplesmente isto. Reparem, chega à nossa caixa de texto e coloca menos, vírgula, ok? E faz isto desta maneira e depois coloca ali um valor. Ora, isto terá que ser tratado de alguma maneira. Então, como é que nós vamos tratar? Vamos fazer da seguinte forma. If this.text, isto é, se o texto deste objeto contains um sinal negativo, então o que é que nós vamos verificar logo a seguir? Vamos colocar o seguinte, dentro daqui do corpo desta condição, nós vamos definir o seguinte, vamos procurar primeiro qual é a posição do sinal negativo. Então vamos colocar aqui int lock de localização é igual a this.text.indexOf, isto é, qual é o índice do sinal negativo, porque já sabemos que quando chega aqui o código, sabemos que ele existe, porque está ali identificado. Se o texto contém um sinal negativo, qual é a sua localização em termos de índice? E se lock for diferente da localização 0, então o que é que vai acontecer? This.text vai ser igual a 0. Okay? Isto é, se o utilizador colocou qualquer coisa do género, vamos imaginar que ele estava a escrever e escreveu assim. Vamos colocar aqui menos qualquer coisa. Então ele automaticamente vai verificar se o sinal negativo não for logo no início, isto é, não for aqui para definir sinal negativo, então ele vai pura e simplesmente colocar o texto como sendo um valor 0. Okay? Ora, nós vamos agora verificar aqui outra circunstância, onde neste caso, feitas estas verificações, eventualmente algumas ficarão por fazer, isto depois é um tipo de objeto que carece de algumas melhorias, sempre, nós vamos tentar transformar o valor que foi inserido num valor double. Okay? Então vamos colocar double valor é igual a double.parse this.text, ok? E this.text é igual a valor.toString, isto é, tentamos ver se o valor é de facto um valor válido e se ele for válido passa ali para o texto, ok? Muito bem, fica apenas por fazer agora aqui neste evento uma última verificação, que eu vou colocar aqui region, e que é a seguinte, verifica se o valor mínimo ou se o máximo foi considerado, isto é, se o utilizador inseriu um valor abaixo do mínimo possível ou acima do máximo. Então, verifica se foi respeitado o limite mínimo e máximo. Okay? Vamos colocar aqui como deve ser. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver o mínimo, if valor, que é este valor que vem ali do parse, e que é aqui conhecido
Se ele for menor do que a propriedade min valor, ok? Então significa que o valor inserido foi inferior ao valor mínimo. Então vamos colocar this.text é igual a min valor.toString. Okay? Se eu tenho o mínimo igual a 0 e coloco um valor menos 1, por defeito, quando o cursor sai do objeto, vai passar o valor para 0, que é o valor mínimo. Okay? E depois vamos colocar aqui perder o focus. Okay? Para quê? Vamos obrigar o mesmo objeto a refazer a sua verificação. Então, valor mínimo passa a ser igual a toString e vamos colocar aqui o lost focus. Neste caso, text decimal lost focus. Okay? E vamos obrigá-lo a ir através deste método que aqui está, empty. Vamos obrigá-lo outra vez a refazer toda a leitura deste código. Okay? Isto depois de definirmos aqui um novo valor. O mesmo acontecerá aqui if valor maior que max valor, significa que ultrapassou o valor máximo, então o que vamos colocar é this.text é igual a maxValor.toString e depois a mesma circunstância que aqui está. Okay? E vamos ter então aqui o código escrito para, neste caso concreto, para o evento Lost Focus. Vamos já de seguida começar a introduzir o código que vai controlar o keypress. O evento keypress é o evento que é disputado sempre que nós pressionamos uma tecla e temos o cursor dentro da nossa caixa de texto. Significa isto que quando eu estiver a escrever, sempre que eu pressionar uma tecla, seja ela um valor numérico, uma tecla com uma letra, ou por exemplo o return ou o delete, o que vai acontecer é que vai ser executado este método que aqui está. Nós vamos colocar aqui várias verificações. Em primeiro lugar, nós não vamos querer que o utilizador tenha a possibilidade de escrever texto. No entanto, há aqui alguns aspectos que nós temos que ter em consideração. Esta caixa vai tratar valores numéricos. Por conseguinte, nós iríamos pensar logo à partida o seguinte. Bom, só vai aceitar valores entre 0 e 9, isto é, os algarismos. Não nos podemos esquecer que ela tem que aceitar também os separadores e também o sinal negativo, que é o hífen. Okay? Ora, nesta circunstância, o que nós vamos já começar por definir aqui é o código das teclas que são permitidas. Ora, o código das teclas que nós vamos aqui definir é um código baseado numa tabela de códigos ASCII. Ora, o que são os códigos ASCII? As nossas teclas, eu vou procurar aqui já de imediato ASCII table, pode ser. Os códigos das nossas teclas, vamos ver se aqui vemos, ok, fantástico. Os códigos das nossas teclas têm uma determinada indicação. As nossas teclas têm, de uma forma genérica, o nosso teclado tem 255 teclas, vamos lhe chamar assim. Ou melhor, explicando isto de uma forma mais simples. Nós temos, dentro do espectro de caracteres que nós podemos escrever, a possibilidade máxima de ter 255 caracteres. Estamos a falar de um código de 8 bits. Exato. Ok. O que acontece então é isto. Cada tecla do nosso teclado tem um código específico, um código numérico. E esta tabela que aqui está mostra metade dessas teclas, ok? E como é que nós podemos identificar os códigos e o respectivo resultado? Bom, se nós repararmos aqui, vamos imaginar aqui o 32, nós temos aqui, ok. Temos aqui o valor decimal, isto é, o número ou o código que nós pretendemos saber, e a vermelho temos o tipo de caractere. Ora, o que acontece nesta tabela de códigos ASCII é que até à tecla 32 elas estão reservadas para um conjunto de teclas que não são nem algarismos, nem letras, nem sinais. Por exemplo, o nosso teclado tem uma tecla de delete e tem uma tecla de return, que é a tecla do enter, por exemplo. Essas teclas têm um código que está abaixo do 32. Como podem reparar aqui pela descrição, o código 32 corresponde à tecla space. A tecla space é o espaço. Okay? Depois nós temos, por exemplo, aqui o código 8, que é o backspace. O backspace significa a tecla delete. Temos, por exemplo, o código 13, que é o carriage return. Isto é a tecla return, é o pressionar o enter para mudar de linha. Ora, sabendo estes códigos que aqui estão, nós conseguimos definir quais são, ou neste caso, criar critérios que permitem definir o impedimento para a inserção destes valores. Isto é, dizer à nossa caixa que, ok, se eu pressionar uma tecla cujo código é
aquele, eu permito que ela esteja lá. Caso contrário, eu não permito que ela apareça. Okay? Então vai nos interessar fundamentalmente aqui a vírgula, o sinal do hífen, o menos, e o ponto, porque podemos ter estes dois separadores e também sinais negativos. Aqui o 47, que é esta barra, não nos interessa. E depois interessam-nos todos os algarismos que aqui estão. Então o que nós vamos fazer, eu sei mais ou menos de cor esta circunstância, vamos aqui baixar e eu vou fazer o seguinte. Vou definir aqui um array de valores inteiros. Int e códigos teclas. Okay? É assim que se vai chamar o nosso array. Então, se o permite decimais estiver verdadeiro, isto é, se a nossa caixa vai permitir, ok, vamos colocar aqui desta maneira, se a nossa caixa vai permitir números com casas decimais, ela vai ter que permitir a colocação de vírgulas ou do ponto. E por conseguinte, então, aqui, códigos teclas, vai ser igual a new int. De que códigos? Ok, todos os códigos, neste caso o 44, que é a vírgula, depois o 45, que é o hífen, e o 46, que é o ponto. Depois o 47 não, porque é a barra, seria esta barra desta forma, então passamos do 46 para o 48. E temos o 48, que corresponde ao 0, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e também a tecla 8. A tecla 8 é o backspace, isto é, se nós quisermos apagar um determinado número, também temos que dar permissão à nossa caixa para aceitar pressionar essa tecla. Se não colocássemos aqui o 8, nós não conseguiríamos apagar algarismos, ok? Apenas conseguiríamos escrevê-los. Depois podemos fazer essa experiência. Caso contrário, se a nossa caixa não nos permite colocar números com casas decimais, então não vai ser necessário colocar valores com vírgulas e pontos. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui é igual aos mesmos valores, mas retirando-lhe então o 44, mantendo o 45 porque é o sinal negativo e retirando o 46 que é o ponto. Okay? Ele vai passar a aceitar estas teclas. Vamos executar o nosso código e vamos verificar se a nossa caixa já vai ter esta funcionalidade. Ela não vai ter, mas reparem, não há erro nenhum. E reparem que eu continuo a pressionar aqui e posso escrever letras. Ora, eu não quero que isto aconteça. Vamos então avançar aqui no nosso código. Ok? Ele está aqui já a dar um erro, tudo bem, não há problema, lá chegaremos. O que nós vamos agora verificar é o seguinte, viram que o código de erro aparecia, porquê? Porque o sistema ainda está a permitir que sejam introduzidas teclas que não são propriamente as teclas corretas. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, vamos colocar aqui region, vamos fechar aqui o region para irmos organizando o nosso código. Vamos colocar aqui também os fantásticos separadores e vamos fechar aqui esta parte do código, ok? Ok. E ela aqui não quer fechar porque eu não coloquei aqui end region, assim é que está correto. Ok, vamos fechar aqui, vamos criar o próximo código. O próximo código vai verificar se o caractere introduzido é válido e para isso vai recorrer aqui à verificação destas teclas todas que foram inseridas. Então, vamos ter aqui region, verifica se o caractere é válido. E é aqui que ele vai tratar de deixar ou não que o caractere seja introduzido. Então, if códigos teclas.contains, ok, contains, e neste caso o quê? É ponto queixar, isto é, eu já vou explicar o que é que eu estou aqui a fazer. Vamos colocar aqui este código. É ponto handled é igual a true e depois return. Ora, eu vou explicar o que é que eu coloquei aqui, ok? Assim está correto. Eu estou a dizer simplesmente o seguinte, se o código das teclas não contém, isto é, se o código que estiver aqui definido, este string, ou melhor, este array de inteiros, não contém a tecla pressionada com este código, e por isso é que o E, que vem daqui, este E, contém os códigos das teclas que estamos a pressionar, se ele não está contido, o que é que ele vai fazer? Vai executar aqui esta instrução que basicamente diz que E.handled é igual a true, isto é,
a tecla foi pressionada, mas vamos não considerar que a tecla foi pressionada. Isto é, não vamos deixar que até ao final deste percurso a tecla seja assumida para o interior da caixa. E por conseguinte, ao fazer handled igual a true, significa que foi pressionada uma tecla, mas ela não vai ser colocada no texto. E por isso fazemos o return para que não se avance na execução disto. Okay? Reparem o que é que vai acontecer então neste caso. Se eu agora pressionar a tecla 3, 4, etc., tudo certo. Quando eu pressionar a tecla A, B, C, D, F, eu pressionei a vírgula corretíssimo, eu pressionei o sinal negativo correto, porque ele é possível, eu pressionei o ponto correto, também é possível, mas se eu quiser colocar outro tipo de letras, eu não consigo. Se eu pressionar a tecla backspace, eu consigo apagar, ok? Portanto, temos esta funcionalidade feita. Vamos passar à funcionalidade seguinte, que é esta. Verificar se está a tentar introduzir ou não o separador decimal correto. Okay? Então, vamos aqui verificar se o utilizador está a introduzir o código correto do separador. Então, vamos colocar region, verifica o separador. Vamos colocar assim, separador. Então, vamos colocar o seguinte. Se permite decimais, porque só faz sentido fazer essa verificação se a caixa estiver definida para permitir decimais, ela vai, em primeiro lugar, verificar qual é o separador válido e o separador inválido. Então vamos colocar aqui char válido, vai ser igual, por defeito vamos colocar a vírgula. E o char inválido vai ser igual ao ponto. Vamos agora verificar qual é o separador que nós estamos a utilizar. Então, se separador for igual a, neste caso, enume separador ponto, ok? Então, se o utilizador está a tentar introduzir um ponto, o que ele vai verificar é que válido é igual a ponto e inválido vai ser igual à vírgula. Vai ser igual à vírgula, ok? Vamos inverter aqui esta definição que aqui está, para agora podermos fazer o tratamento correto. Ora, isto é, nós vamos agora verifica se pode ser inserido, neste caso concreto, o valor, neste caso o separador. Verifica se pode ser inserido o separador. Então, vamos colocar o seguinte, if é.queixar, isto é, lá vamos outra vez aos códigos das teclas, if é for igual a válido, ok? Ou é.queixar for igual a inválido, isto é, só vai verificar se estivermos a utilizar os separadores, seja ele o ponto ou a vírgula, ou um ou outro. Então o que ele vai fazer? Vai fazer o seguinte, if this.text.contains, se ele já contém o valor válido, então ele não vai deixar inserir uma nova vírgula ou um novo ponto. É .handled igual a true e return. Okay? Portanto, se eu tentar introduzir novamente uma vírgula quando eu já tenho uma vírgula, ele não vai permitir. E verifica se há necessidade também, vamos aproveitar já agora, verifica se é necessário substituir o sinal. Okay? O sinal, neste caso, o símbolo do separador. Vamos colocar aqui o separador. Então vamos fazer o seguinte, if é.queixar for igual ao símbolo inválido, isto é, se eu estou a tentar introduzir um ponto quando deveria colocar uma vírgula, o que é que ele vai fazer? É.queixar vai ser igual ao válido, ok? Vamos aproveitar e vamos substituir automaticamente aqui, ok? E temos então aqui mais uma verificação feita. Vamos aqui fechar o region e vamos avançar rapidamente para as restantes implementações. Estamos praticamente no fim. O que nós vamos fazer agora é verificar se está a tentar introduzir um segundo sinal negativo, porque estamos aqui a verificar os separadores decimais, mas agora vamos verificar os sinais negativos. Ele não permitir, por exemplo, que ele faça isto. Neste caso, colocar aqui, vamos colocar assim, que não seja permitido ele colocar qualquer coisa do género. Menos, um número, ok? Vamos só deixar que introduza um sinal. Então vamos colocar aqui region. Vamos verificar se já tem sinal negativo.
E para isso vamos fazer o seguinte: if this.text.contains um sinal negativo, ok? Se já contém um sinal negativo e a tecla que estamos a pressionar é .keychar é igual ao sinal negativo, então o que é que nós vamos fazer? Não vamos permitir também que esse caractere apareça. Então vamos colocar e.handled igual a true return. Okay? Estamos a impedir que o utilizador insira caracteres no lugar errado. E finalmente, vamos fazer a verificação se está a tentar colocar um sinal negativo a seguir a um separador. Também não faz sentido a existência desta circunstância. Repare, não faz sentido que o utilizador faça isto. Colocar aqui um valor, vírgula, e depois colocar aqui um sinal negativo no meio. Isto não faz qualquer espécie de sentido, a não ser que fosse para fazer uma operação matemática. Ora, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o separador e vamos colocar aqui, finalmente, um region, okay, que vai dizer o seguinte, verifica se está a tentar colocar um sinal negativo, ok, um sinal negativo após separador. Ora, quando é que isto faz sentido ser analisado? Bem, em primeiro lugar, vamos definir aqui qual é o caractere válido em termos de separador. Okay? Ele já vem de lá atrás, mas nós vamos definir aqui um novo. Vamos colocar aqui assim, char válido vai ser igual a quê? A separador decimal, ok? Isto é, enum separador ponto vírgula, ok? Isto é, se char caractere válido for igual a separador, e se esse separador for igual, então estamos a fazer aqui uma condição ternária, se for igual à vírgula, então o que é que vai acontecer? O separador vai ser vírgula. Caso contrário, vai ser ponto. Okay? Isto é apenas para definirmos qual é o valor de char válido. Isto é, char válido vai ser igual a quê? Se separador for igual a enum vírgula, então é vírgula. Caso contrário, que é o que diz aqui os dois pontos, passa a ser ponto. É a mesma coisa que nós termos aqui o seguinte. If separador igual a, neste caso é uma enumeração, portanto igual a enum separador ponto ponto, então nós iríamos colocar aqui char válido igual a ponto, ok? Caso contrário, else, char válido é igual a vírgula. Isto que eu estou a fazer aqui é exatamente isto que nós temos aqui numa única linha, ok? É então uma condição ternária. Ok, temos então o caractere definido, então vamos colocar if this.text.contains, isto é, estamos sempre a verificar se o texto já contém qualquer coisa. Se contém o char válido, se já contém lá o sinal, então não faz sentido ele estar a ser inserido, mas temos que colocar isto desta forma. Então, se text, ou melhor, this.text.indexOf, isto é, se a localização de char válido for menor que this.text.indexOf, ou melhor, vamos colocar aqui assim desta forma, this.selection start, vamos colocar vamos colocar assim, exatamente, this.selection start e e.queixar igual a menos, ok? Eu não estou a explicar muito este código porque de facto ele é relativamente complexo para o percebermos, ok? Mas acreditem que vai funcionar, ok? Falta-me aqui qualquer coisa que eu pus a mais. Deixem-me verificar o que é. Ok, eu estou a fechar aqui a condição, não posso fechar ali a condição. Ok, vamos então avançar muito rapidamente, só falta aqui a implementação de uma ou duas linhas de código e penso que teremos o nosso projeto definido. Isto é, se o texto ou o índice do nosso caractere válido for menor que o selection start, que é o início, e o queixar for igual ao sinal negativo, então o que é que ele vai fazer? Exatamente a mesma coisa. É.handled igual a true e return.
Okay? Não vai deixar que o método chegue ao fim, porque se o método chegar ao fim, o que vai acontecer é que a tecla pressionada vai mesmo ficar inscrita no nosso controle. Vamos colocar aqui o End Region, para fecharmos então esta zona daqui e penso que teremos o nosso controle criado com sucesso. Vamos verificar, vamos executar e vamos testar. Vamos testar aqui, ok? Temos que ter sempre em conta que a nossa caixa tem aqui, vamos aqui centrar as atenções nesta, tem aqui um conjunto de configurações. Neste caso tem aqui um valor máximo que é 100, tem um valor mínimo que é 0. Ora, eu vou colocar aqui menos 100, ok? Para podermos testar a inserção dos valores negativos. Vamos aqui testar, ok? Vamos colocar aqui, por exemplo, menos 10. Vamos sair e cá está, menos 10, é aceito. Vamos colocar um ponto, e reparem, eu pressionei o ponto, mas ele automaticamente foi substituído pela vírgula, porque eu defini que a vírgula seria o separador. 1.5, e ele vai assumir corretamente. Vamos colocar 1,5, e ele assume a vírgula. Vamos colocar um número negativo, menos 1,5. Ok, também assume. Vamos colocar 105. 105 é superior ao valor máximo. Vamos sair daqui e reparem, ele arredondou para o 100. Se colocarmos menos 110, é inferior ao valor mínimo. Ele vai colocar menos 100. E por conseguinte poderão agora testar, eventualmente poderão ainda encontrar aqui uma ou outra falha. É natural que isso possa acontecer. Caberá a cada um dos utilizadores fazer o esforço necessário para tentar corrigir isto. Isto é, utilizando estes dois mecanismos que aqui estão, que são neste caso os eventos Lost Focus e o evento Key-Press, é por aí que terão que adicionar mais algumas condições para que o funcionamento da caixa seja perfeito. Penso que neste momento estará muito próximo do funcionamento perfeito e, por conseguinte, estaremos aqui, ou vamos ter aqui um objeto que nós podemos utilizar com alguma segurança, como se fosse uma máscara de inserção de dados. Isto é, nós podemos colocar isto nas nossas aplicações e obrigar dessa forma o utilizador a apenas poder inserir valores numéricos e escolhermos se queremos com casas decimais ou não.